E aí, galera do Mais Med, tudo jóia? Faz um tempo que a gente não fazia vídeo, mas agora vai um Fisiologia Renal Diuréticos. Vamos começar a parte mais fisiológica do rim, para depois entender como atuam os diuréticos. Aproveite e inscreva-se no canal Mais Med e a gente vai fazer medicina de uma forma simples e fácil, ok? Aqui estou esboçando o aparato renal, o sistema renal com rim, na sua cápsula renal, a corteza, a região medular, daí tem os cálices menores, maiores, a pelvis renal, e que vocês já conhecem bastante anatomia, que vai para uréteres, depois bexiga e uretra. Aí a gente vai se aprofundar mesmo na parte mais microscópica, vamos dizer, mais histológica, que seria o estudo do néfron. Existe uma subunidade renal que é o néfron. São vários néfrons, mais de 1 milhão de néfrons em cada rim, fazendo o trabalho de filtração e etc. Tantos trabalhos que ele tem endócrino, fazendo todo o processo de limpeza do plasma, eliminação de resíduos, reabsorção de coisas importantes e a manutenção da pressão arterial com a regulação do volume e da osmolaridade. Então a gente vai ter que rever tudo isso com calma e aqui eu vou desenhar vou ampliar um néfron, ok? Então, para entender essa estrutura, vamos começar da entrada de sangue, que é pela arteríola aferente. E ela vai formar um enovelado de vasos que vai terminar na arteríola eferente. Então, são duas arteríolas, a aferente que entra e a eferente que sai o sangue. E recobrindo esse enovelado, que a gente vai chamar de glomérulo de Malpighi, a gente tem a cápsula de Bowman, que recobre todo o glomérulo, faz um túbulo contorcido próximo à cápsula, por isso chama proximal, túbulo contorcido proximal, uma alça de Henle e um túbulo contorcido de novo, mas agora distante da cápsula, então é distal, que acaba num ducto coletor. Vários néfrons se conectam nesse mesmo ducto coletor, ok? Então essa é a estrutura básica de um néfron. Existem aí 1 milhão de néfrons, como a gente já falou, importantes aí para filtração, processo de filtração. Então, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, com a sua porção grossa e fina descendente, depois ascendente, o ducto contorcido distal, que está distante da cápsula de Bowman, por isso distal, e o ducto coletor. E para ficar bem completo, vamos fazer um esboço aqui dos vasos das arteríolas peritubulares, que rodeiam toda essa parte tubular, túbulo contorcido, alça, o outro túbulo, ducto coletor, rodeia toda essa estrutura, captando, reabsorvendo tudo que passa nessa parte tubular. Elas são responsáveis por recoletar, reabsorver água, sais, eletrolitos, etc. e voltar na arteríola eferente. Ok? Então aqui, poderíamos dividir didaticamente a parte do glomérulo de Malpighi com a cápsula de Bowman como a filtração glomerular. E depois, essa parte tubular, a gente poderia colocar como reabsorção tubular, como diz o Guyton. E o resto, ducto coletor e demais peças adiante disso, a gente vai chamar de eliminação da urina. Então tem 3 partes no néfron: a parte de filtração glomerular, a parte de reabsorção tubular e a eliminação da urina. A literatura considera a urina como um ultrafiltrado, porque ela passa pela filtração, depois a reabsorção, secreção, então ela é um ultrafiltrado. E é 1 litro por minuto, basicamente, que passa no rim. Por dia são 180 litros que passam pelo rim, sendo que o ultrafiltrado seria 1,5 a 2 litros de urina ao dia, a cada 24 horas. É importante lembrar que o filtrado que passa depende da pressão arterial, para passar o plasma do glomérulo para a cápsula de Bowman. E só pode passar do plasma para a cápsula de Bowman só coisas muito pequenas, como íons, coisas muito pequenas. A glicose passa, porque é uma molécula pequena, as proteínas já não passam. Então eu deixo um dado muito importante aqui. A glicose passa no filtrado glomerular 100%, reabsorção tubular 100%. Então a eliminação da urina de glicose é 0%. Não tem glicosúria num paciente normal. As proteínas têm um filtrado glomerular de 0%,
reabsorção tubular de 0%, então o filtrado ultrafiltrado, a eliminação da urina também tem 0% de proteínas. Portanto, um paciente normal não tem proteinúria. Como a gente percebe, uma das principais funções do néfron do rim é a filtração do sangue, ou seja, o controle do líquido extracelular. O controle do líquido extracelular é todo aquele líquido que banha a célula, o interstício, o sangue, o plasma. Ele controla o volume desse líquido, regulando a água, então diretamente relacionado com a pressão arterial, controla a osmolaridade, a concentração entre soluto e solvente que está nesse plasma, o pH, se está mais ácido ou mais básico, liberando bicarbonato, hidrógenos livres. Fármacos e drogas são eliminados por aí, metabólitos como ácido úrico, úrea, creatinina e os restos da hemoglobina, né, que até coloram a urina, então são eliminados também nesse filtrado. E alguns eletrólitos também saem, né, junto com a água, como sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, fosfatos, bicarbonatos. Esses são os principais para resumir aí essa função de filtração do néfron. Então começa tudo chegando com sangue pela artéria aorta abdominal, que faz uma rama, que é a artéria renal, e sai pela veia renal e vai embora para o corpo pela veia cava inferior. Mas a gente pode colocar mais detalhado isso, né? Então chega pela artéria aorta abdominal, faz uma rama que é a artéria renal, se transforma na artéria segmentar, depois na artéria interlobar, continua com a artéria interlobular e depois a artéria arqueada e, finalmente, arteríola aferente, onde entra o sangue no glomérulo de Malpighi para o filtrado glomerular. A parte do plasma que atravessa o glomérulo de Malpighi cai na cápsula de Bowman e escorre pelos ductos, né, túbulo contorcido proximal. E aí já começa a reabsorção tubular. 70% da água do sódio bicarbonato é absorvido no túbulo contorcido proximal. Também aí é absorvido a glicose e aminoácidos pequenos. Depois passa para a alça de Henle e aí 25% só da água sódio é absorvido junto com cloro, cálcio e magnésio são importantes na absorção aqui dessa região. É importante lembrar que na parte ascendente da alça de Henle quase não se absorve água. É uma região que tem pouca absorção de água. Só no ducto contorcido distal que começa a reabsorção de novo com sódio, cloro e um pouco de água. 5% de água e sódio é colocado aqui nessa região, é absorvido. Lembra aí dos receptores da aldosterona e da hormona antidiurética que também ficam nessa região. A segunda função importante do rim seria a função endócrina. Produz 3 hormônios, a renina, a eritropoetina e a vitamina D, que seria o calcitriol. Ele é responsável por uma parte desse ciclo da vitamina D que vem desde a pele, fígado e termina na última enzima que está no rim. E também uma outra função seria a gluconeogênese, ou seja, a formação de glicose a partir de aminoácidos e lipídios, que é uma forma de controle da glicemia. Muito importante lembrar esta função do rim, que seria a gluconeogênese, porque pacientes que têm diabetes e estão com insuficiência renal, problema renal, têm problema no controle da glicemia por causa dessa patologia renal, né? Influenciada geralmente pelo diabetes. Agora, a função endócrina é principalmente pela mácula densa, que é uma estrutura histológica que fica entre as arteríolas aferentes e eferentes que produzem os hormônios renina e eritropoetina. A mácula densa é constituída aí pelas suas laterais em células justaglomerulares. Esta região que mede a quantidade de oxigênio que está passando pelas arteríolas ou mede a pressão que está acontecendo aí nessas arteríolas e possivelmente libera aí os hormônios para resolver isso, a eritropoetina e a renina. E vamos lembrar aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A renina ela é liberada quando diminui a pressão arterial da arteríola aferente. Por quê? Porque diminui o volume, o corpo entende isso, diminuiu o volume, diminuiu a água. Então ele libera a renina que transforma o angiotensinógeno produzido no fígado em angiotensina 1. E a angiotensina 1 passa pelo pulmão, tem a ECA, enzima convertidora de angiotensina, que transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Lembra do nome? Angio de vaso, tensina de tensão. Super potente vasoconstritor, que já faz um aumento da resistência periférica e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. Por outro ponto, ela vai lá
na zona glomerular da corteza dos suprarrenais e libera aldosterona, né? E a aldosterona, você lembra, termina com na, que é reabsorção de sódio, reabsorve água, e se reabsorve água, aumenta o volume, que aumenta a pressão arterial. Consequentemente, libera potássio. Então, a aldosterona absorve sódio e libera potássio pela urina. A outra função da anjo 2 é passar pela hipófise, neurohipófise, hipófise posterior, e liberar o hormônio antidiurético, que também é conhecido como vasopressina, porque tem duas funções. Uma, vasopressina, ou seja, vasoconstrição, que aumenta aí a pressão arterial por um ponto, e também aumenta a expressão de aquaporinas no túbulo contorcido distal e ducto coletor, fazendo passar água pura, aumentando a reabsorção de água, aumentando a pressão arterial. Já a eritropoietina é liberada quando o glomérulo percebe, as células justaglomerulares percebem que tem diminuição da PO2, baixa oxigenação no sistema. O rim entende, tá? Pouco oxigênio, vamos liberar a eritropoietina. Ela vai na medula óssea, estimula a produção de eritroblastos, que é a colônia de eritroblastos, a formar eritrocitos e liberar eritrocitos para melhorar a oxigenação do sistema. E é isso aí, feito um resumão da fisiologia, alguns pontos importantes que não podem deixar de serem observados. Agora a gente vai falar sobre os diuréticos, que na verdade era essa a intenção do vídeo, falar sobre farmacologia, entrar na parte mais importante. Então, os diuréticos muito utilizados em várias afeições na medicina, como hipertensão arterial, crise hipertensiva, edema, ascites, insuficiência cardíaca, etc., né? A primeira classe de diurético, vamos colocar os osmóticos, que é o manitol, principalmente isosorbida, glicerina e ureia também é utilizado. O manitol atua em todo o complexo do nefrão, fazendo diferença na osmolaridade. O segundo tipo de diurético é o inibidor da anidrasa carbônica. A cetazolamida é o principal e o único que é comercializado. A cetazolamida atua no túbulo contorcido proximal, dificultando aí a transformação do bicarbonato, do ácido carbônico em bicarbonato, assim diminuindo a reabsorção de sódio e bicarbonato e assim fazendo um efeito diurético. O terceiro grupo são os diuréticos de alça. Por quê? Porque atuam na região descendente delgada da alça de Henle. Então, diuréticos de alça. Na verdade, eles são os inibidores do simporte sódio-potássio 2-cloros. E a partir daí, se eles inibem, esse simporte não passa a reabsorção de sódio, cloro e potássio, fazendo com que tenha o seu efeito diurético, muito forte por acaso. E a quarta classe seria os tiazídicos, hidroclorotiazida, clorotalidona, indapamida, são os principais remédios desta classe de diuréticos. Atuam no ducto contorcido distal, inibindo a bomba de cloreto de sódio, né, o NaCl. O quinto grupo de diuréticos seria os poupa-K, poupadores de potássio. Eles diminuem a liberação de potássio via urina, atuam no ducto contorcido distal e tubo do coletor, justamente em dois pontos. Tem dois tipos de remédio aí: os que inibem a ENaC, que é a amilorida, que é uma proteína que reabsorve o sódio, ela inibe, ou os antagonistas de aldosterona, que é a espironolactona. A amilorida é mais usada em associação com outro diurético para hipertensão arterial, e a espironolactona já é mais reservada para casos de insuficiência cardíaca, como um protocolo. E um sexto grupo que está sendo estudado e lançado no mercado é os antagonistas do ADH, hormônio antidiurética, que são os Vaptames. Então a gente já tem aí uma base de todos os diuréticos bem rápida, com um resumo de fisiologia renal. Coloquei aqui o número 1, que é o manitol, é um osmótico, atua em todos os pontos do nefrão, causando câmbios na osmolaridade. Depois colocamos a cetazolamida, que é o inibidor da anidrasa carbônica, atua no ducto contorcido proximal. Depois a alça de Henle, furosemida, que é o de alça. Tiazídicos, ducto contorcido distal. Poupa-K, lá no ducto contorcido distal e túbulo coletor. E o antagonista do ADH também, nesse mesmo ponto onde ficam os receptores para a aldosterona, ficam os receptores para o ADH. E é isso aí, galera. Fizemos um resumo rápido, simples, de todos os pontos mais importantes sobre fisiologia renal e agora apresentamos os diuréticos. Curta a página aí do maismed.bortolanza no Instagram, no Facebook
e no YouTube. E vai ter mais o próximo vídeo aprofundando sobre os diuréticos. Um grande abraço a todos e a todas.